Fala meus lindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pense numa Felicidade Grande. Hoje vocês vão conhecer em detalhes a Casa Acordeon. Todo mundo tem curtido o projeto da Viu Arquitetura, que são dos meus amigos Lucas Cunha e a Natália Vale, e eu tenho uma surpresa para vocês. Venham para cá, meus lindos, vocês vão conhecer eles e eles estarão com a gente nesse vídeo até o final, conhecendo o projeto todinho. Lucas, meu amigo velho, estamos aqui junto. Natália, como você tá? Pensa no povo lindo danado. Minha gente, a gente vai falar um pouquinho aqui do projeto. Eu quero que vocês conheçam eles, pessoas do bem, e estamos aqui para vocês conhecerem um pedacinho dessa casa que sem dúvidas foi feito com muito amor. Se acanhe não, viu meus amigos? Porque eles estão assim meio sem graça na frente da câmera, mas a gente vai quebrando o gelo desde o início do vídeo, né, Lucas? Quebrando esse gelo, né? É. Boa tarde, meu povo. Então, a gente está aqui super feliz em apresentar mais um projeto, assim, ficou show de bola para vocês. A gente vai falar aqui detalhes de fachada, né? Essa casa foi feita, assim, com muito amor e tem muitas características dos moradores, né? Então, a gente vai contar aqui detalhe por detalhe para vocês. Você percebe que tem muita identidade embarcada nesse projeto. Então vocês vão se surpreender em cada detalhe. Isso, o pessoal de casa vai conseguir acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, a nossa linha de projeto e o nosso relacionamento com toda a história da casa, desde a obra, a compra do terreno, até a finalização da casa. Massa demais. E pessoal, vocês certamente já viram aqui que isso aqui mexe no emocional. Minha gente, a gente está em frente a uma casa com praticamente 600 metros quadrados de área construída, arquitetura totalmente contemporânea e um terreno com quase 1000 metros quadrados. Aqui são dois lotes, são 32 metros de frente por 30 de profundidade, né? Então quer dizer, é um lote imenso, um projeto assim incrível. O que é que fez com que idealizasse esse projeto, né? Pense, eu fiquei pequenininho aqui na frente, né? Que a gente tentou imprimir a nossa identidade de arquitetura juntamente com a parte mais pessoal dos clientes. O que seria a nossa identidade, né? A gente sempre trabalha com grandes balanços, a gente trabalha com estruturas mais arrojadas, revestimento de madeira, revestimento de concreto. Aqui a gente tem, desde o começo a gente pensou em uma obra de arte, então com a parceria aqui da Meg Banhos, foi criada essa grande estrutura em aço cortem, retratando toda a história da família, né, que se relaciona intimamente com a casa. Seria um casal, um cearense e um paranaense, né? Então a gente tem as carnaúbas cearenses, a gente tem as araraucárias e também tem a questão do acordeon, que foi onde trouxe a identidade do nome da casa, né? E as combinações, né, que isso conseguiu combinar com o nosso estilo de arquitetura. Verdade. A gente tem sempre um forro de madeira, né? Os ripados, que é o nosso forte, um pouco da pele de vidro, o coroamento todo branco, né? E o paisagismo para compor toda a parte frontal, né? Iluminado. Né? Entendi. Claro. E o paisagismo ele retrata como também está aqui no painel, né? Dessa arte que foi utilizado. A gente tem sempre uma impressão do nordestino, da cultura. O projeto é bem atípico, né? Aqui na lateral, a gente está sempre acostumado com corredores e aqui não. Tá vendo essa escadaria que tem aqui na lateral? Ele dá acesso ao escritório da casa que vocês vão conhecer já já. Tem 8 vagas na garagem, aqui no subsolo também. Vocês vão ter uma surpresa assim que chegarem lá. E o luminotécnico, pessoal, vocês já perceberam que é um projeto diferente dos iguais. Então assim, para quem já conhece o projeto deles, sabe que mexe no emocional o projeto de iluminação. Eu falo demais, né, Lucas? Isso. Vocês conheceram a Casa das Carnaúbas no vídeo anterior, sucesso, todo mundo admirando o projeto de iluminação e esse daqui não poderia ser diferente. Olha só quanta vida você tem aqui em frente ao imóvel, né? Tá de parabéns mesmo, viu? O interessante, Thales, aqui no projeto que a gente conseguiu elevar a casa a questão de 1,20 do nível do terreno. Isso também favoreceu a questão da implantação do subsolo, né? E a gente conseguiu, além dos 6 metros de pé direito que a gente usou, a gente tem mais 1,20 m. Então, o total a gente tem 7,20 metros de altura aqui até o nosso forro de madeira. Entendi. No forro de madeira a gente também tem um detalhe inclinado, que a gente tem esse efeito de um prolongamento visual, entendeu? Isso aí foi uma coisa que durante a obra a gente foi realizando, assim como a questão do painel. No projeto a gente só definiu que ia ter um painel, a obra veio depois, entendeu? Veio depois. Tem muita coisa que a gente consegue resolver durante o projeto, cara, né? muito legal. E essa porta tem quantos metros de altura? Tem uns 5 metros? A porta tem 6 metros. 6 metros de altura. É uma porta de ACM, né, com 1,5 m de largura.
Outra coisa também, pessoal, que se destaca bem é esse acesso aqui da casa, né? Olha o tamanho dos degraus que temos aqui. Blocos de granito, tem o que? Aproximadamente uns 2,5 metros, né? Não tem? 2,70 m. 2,70 m. Um pouquinho maior do que eu, né, minha gente? Tem 1,70 m, já sabe como é que é aqui. E, gente, vamos conhecer o interior da casa, que eu sei que tem muita gente aí esperando. E tenha certeza, essa daqui vai mexer no emocional de vocês, viu, pessoal? Vamos lá! Meus lindos, sejam bem-vindos. Olha o espetáculo, pessoal, desse projeto. Existe um negócio desse e essa porta aqui, logo no primeiro momento, olha como a gente ficou pequenininho. Ave Maria do céu, essa daqui é arretada, viu? E minha gente, aqui o projeto é de vocês. Podem falar com carinho, não se acanhe não, né, pessoal? Pode falar, porque estou trazendo vocês aqui porque, de fato, eu admiro muito o trabalho, né, de vocês. A gente sabe que não é moleza, é um desafio muito grande entregar um projeto desse desde o zero. E se eu fico emocionado, pessoal, quando eu chego num projeto desse, a gente percebe o tanto de amor e de carinho que tem aqui. Imagine eles que desenvolvem o projeto do zero, né? Então, realmente, assim, eu acho que é um negócio que deve ser um valor imaterial muito grande para vocês, para a família, para todo mundo. Porque uma casa dessa passa quanto tempo para ser construída? A gente costuma dizer que é igual um filho, né? Ah, é? A gente veio aqui a gente começou desde a escolha do terreno, escolhemos um terreno com o cliente adquiriu o terreno, iniciamos o projeto e vem aquela relação, que é, como a gente brinca, que é um namoro de 1 ano, e depois morreu uma relação de 1 ano de obra, né? Foi 1 ano de obra e 1 ano até a concepção do projeto, para começar o canteiro de obra. Então, pessoal, são 2 anos aí para vocês entenderem. Então, o objetivo desse vídeo não é para anunciar o imóvel porque ele não está à venda. E o propósito desse vídeo, pessoal, como vocês já sabem, é conhecer projetos que foram desenvolvidos do absoluto zero, para conhecer o potencial dos parceiros da gente, caso você queira desenvolver um projeto do zero, até você ter o projeto executado do jeito que vocês estão conhecendo aqui. Só essa área, pessoal, aqui da sala tem praticamente uns 90 metros, né, pessoal? Isso. Tem uns 90 metros quadrados. Então, você imagine o espaço que temos aqui, esse pé direito duplo. O pé direito duplo, Lucas, geralmente o pessoal utiliza muito por quê? Na verdade, a gente tem sempre aquela sensação de muita amplitude, né? Que é uma coisa que a gente imprime muito nos projetos da gente, principalmente na entrada da casa, né? Entendi. Então a ideia é que realmente, como a casa não tem tantos ambientes para a quantidade de metros que ela tem, né? Mas então o que é que a gente fez? A gente conseguiu jogar uma área comum, vamos dizer assim, interna, bem alta, bem ampla, né? Que conecta com todos os ambientes. Entendi. A ideia foi ter essa amplitude. E, pessoal, só para vocês entenderem, a Natália, que é a sócia do Lucas, ela é responsável por tudo isso aqui que vocês estão vendo de ambientação. Então, tudo isso daqui foi ela, pensada, Ave Maria, hein, Natália? A gente ficou muito grato quando veio o resultado, assim, sabe? A gente sempre sabe que vai ficar muito bom, mas sempre supera, assim, as expectativas, sabe? Demais. Então, assim, acho que a principal ideia foi tudo que a nossa característica principal é trazer conforto para casa, né? Então, a gente sempre traz ambientes, materiais naturais, né? Materiais acetinados, tanto que vocês veem, o piso inteiro da casa é um só. Sim. Né? É um piso mais neutro, um fundo mais claro, acetinado. Todas as pedras e bancadas, a gente pode perceber aqui, ó, ela tem o toque natural da pedra, né? É, legal. Você não fosco, vê aquele né? polido, né? Aquele material refletido. A gente tem esse paredão aqui do telão, né? Tanto que a gente não usou painel para o telão. O destaque aqui do telão foi justamente esses tijolinhos em mármore travertino. Então, assim, esse revestimento você encontra em outra região da casa também, que é, tipo, revestimento natural, assim como o forro, né? São ripas, né, Lucas? Isso. Aqui, na verdade, não é um lambri. Isso aqui é um assoalho de madeira, o mesmo que a gente usa no deck da piscina. Entendi. Então, isso aqui é uma madeira praticamente maciça, né? Montada peça por peça, não é encaixe, ela é montadinha, é diferente. E é mais trabalhoso, mas o resultado é bem mais satisfatório. E isso faz com que a casa toda tenha uma comunicação, né? A área externa. Você encontra uma mesma linguagem, né? Tipo, da fachada até a parte externa da casa. Você vê o forro que ele vem desde a fachada, ele atravessa a sala toda. Esse mesmo forro você encontra na varanda gourmet. E a iluminação aqui é super interessante. Todos os spots embutidos, eles são bem menores do que o tradicional. Certo? E ele traz a mesma intensidade de iluminação. A iluminação sempre quente que a gente traz. Entendi.
Então ele tem tipo essa tecnologia que mesmo com tudo aceso, ele não marca o forro. Né? Sim. E o acabamento dele é pretinho, na madeira ele fica super discreto. É aquele que a gente costuma falar, fica aquele conforto ambiental, né? Isso. Você vê que está aqui Então, bem aconchegante. a gente joga vários pontos de situações assim, espalhados, por exemplo, ao redor da casa, que trazem essa sensação de conforto. Legal, Né? viu? Então você vê que nessa área da sala que a gente está, né? A gente tem, através do mobiliário e do layout, se a gente se preocupou no estudo de layout, que é exatamente eu setorizar o uso. Os ambientes, Isso, né? então eu Entendi. tenho aqui a mesa de jantar, aqui eu tenho uma área de estar, aqui eu tenho a sala de TV. Então, Entendi. assim, esse sofá interliga para os dois lados, os ambientes estão todos interligados. E para dar essa sensação assim de amplitude, por exemplo, a gente usou uma peça só. Isso aqui é um tapete só de 6 Ah, é um metros. tapete só de 6 metros, né? São Legal. 6 por 4, né? A gente usou aquele redondinho para dar um destaque para aquela poltrona, que é Legal. uma peça assinada, né, de um grande design que a gente admira muito. Então, ao longo da casa, você pode perceber peças pontuais que estão valorizando, né, esse layout de integração. Isso, na verdade, é a maior característica da casa, né? Você encontra, tipo, todos os ambientes integrados, né? Já já a gente mostra ali o que tem por trás dessa porta espelhada. Mas aqui tá tudo integrado, sala com varanda, né? Na verdade, a questão de integração veio desde a época do projeto de arquitetura, né? Se você prestar bem atenção, que realmente aqui é o coração da casa, a gente tem uma sala que tem a abertura frontal bem grande, né? Que tem aquela entrada bem legal, a fachada. Certo. A gente tem aqui a abertura que dá para a nossa varanda gourmet e a área de piscina. A gente tem uma abertura lateral bem Lateral grande aqui também, que a gente tem a visão do jardim, que ficou espetacular. A gente tem Espetacular. uma entrada de luz natural. E aqui também a gente tem a integração com a cozinha, né? Que a gente tem essa grande porta de vidro Isso. espelhado, que ela abre e a gente consegue To- integrar a sala. Então to- a gente tem várias cenas aqui. Todo o ambiente se comunica, né? Então Exatamente. você tem, vista aqui a iluminação natural para cá, todos esses ambientes, pessoal, Eu integrados. esqueci de falar que a gente tem vista para jardim, para área gourmet, para frente da casa, para a cozinha e para o céu. E A pro gente céu. fez aqui umas aberturas que a gente consegue ver o céu também. Pô, a gente vai botar pela aí as iluminação imagens. natural. Cara, ficou bacana demais. A cozinha, pessoal, é aqui, ó. Só aproveitando aqui para vocês perceberem a integração, só puxando aqui essa esquadria e já já vocês conhecem ela Isso em foi, na detalhes. verdade, um dos pedidos dos clientes, né? Eles queriam que a cozinha se integrasse porque eles recebem muito, né? Eles estão constantemente recebendo família, amigos, né? O casal, ele tem 2 filhos já jovens, então os filhos também recebem os amigos. Então, esse pedido de deixar a cozinha, quando precisa, fecha. Fecha. Quando tiver necessidade, tipo, ela gosta muito de cozinhar, né? Então ela cozinha muito para os amigos que recebem. Então abre tudo, e já- a bancada é bem longa, né? A gente consegue botar 3 ou mais banquetas aqui. E o legal, pessoal, que ficou camuflado, né? Você puxa aqui essas esquadrias, elas ficam aqui por trás, né, do móvel projetado. E outro detalhe que é muito importante para você que vai construir a sua casa do zero é desenvolver o projeto de arquitetura caminhando com o de interiores, né, Lucas? O Né, ideal é pessoal? que a obra já comece com os 2 projetos, pelo menos uma de ambientação 90% concluído. Que a gente já evita muito atraso de obra, né? Muito desperdício de material, entendeu? Até o custo, né? Que é exatamente, Isso, o custo exatamente, diminui. Muitas modificações, né? São feitas quando os projetos não estão interligados, assim. Pessoal, e essa cozinha aqui? Me diga. Essa daqui ficou arretada, viu? Deixa eu acender aqui essas outras luzes aqui, ó. Acendeu. Olha que bacana que ficou essa ilha central. Aqui é o quê? Uma cozinha península com ilha. Como é que ficou aqui a situação? A gente aqui tem 3 materiais de bancada nessa cozinha. Aonde a gente está aqui é o core. Core, Certo? É legal. um material artificial que a gente consegue, ó, se prestar atenção, a gente não tem a cuba, a própria cuba de inox, por exemplo. É Aqui verdade. é tudo desenhado na própria bancada. Na própria no mesmo bancada, material. tudo esculpido na pedra. Isso. E tem o que muita gente pede, que é o que a gente chama de calha Calha úmida. úmida. Então aqui você já está lavando, já coloca os pratos aqui escorrendo, por exemplo. Onde você pegou a lixeira A que está lixeirinha, embutida. legal. A gente tem acesso aqui por trás do móvel, por baixo do entendi. móvel, certo? Entendi. Aqui a gente bota tipo talher, porta-copo, então Tem a gente praticidade, tem né, do isso. dia a dia. Então aqui essa cozinha realmente foi toda pensada mais na praticidade mesmo. A gente tem lava-louça aqui. É. Então nessa parte aqui central, como eles recebem muito, né, a cozinha pode ficar aberta. E como essa Uhum. área de preparo aqui é um pouco mais baixa, ela pode estar um pouquinho até bagunçada, que não tem problema. Entendi. Não... Porque fica tudo escondido legal, pra lá. verdade. Realmente, faz Entendeu? sentido total. Então aqui, ó, esse material aqui é um Decton. Ele é super indicado para esse tipo E- de uso, pode esquentar, pode não mancha, não vai
Entendi. não vai rachar, não acontece nada. E dificilmente eu vejo o pessoal utilizando isso aqui, porque é uma pedra nobre, né? Um material nobre. Aí olha aqui uma coisa, eu sempre mostro porque muita gente gosta. Pode mostrar. Quando você abre aqui, ó, tudo Eita, meu bem Deus do céu. organizadinho, gente. Eu preciso de uma gaveta dessa, pessoal, lá em casa, gosta, viu? Essa daqui. Quem tá- gosta de cozinhar e olha pra cá, fica emocionado com tudo organizadinho, né? Tá de parabéns, viu? Ficou arretado. Solução linda. aqui também, né? Para Aqui os com a legumes, fruteira, tudo embutido, E, né? gente, Mais limpo. olha o visual, pessoal, que a gente tem daqui para a área comum da casa. Arretado, né? Isso daqui. Comunicação com a área gourmet, área de jantar, área da sala de estar. Arretado de verdade. Agora vamos conhecer um cantinho aqui, né? Porque esse cantinho aqui, pessoal, é arretado. Ah, outro detalhe que ficou camuflado aqui, aqui temos uma dispensa aqui por trás. São ó. 2 acessos, né? É, A exatamente. gente tem o acesso à dispensa, ficou uma dispensa mais prática mesmo, Exato. são prateleiras de pedra, certo? Mais praticidade, aguenta muito peso. E essa outra porta aqui embutida, a gente deixou tipo um painel só, para ficar mais limpo. E essa outra porta embutida aqui, a gente tem acesso à área de serviço da casa. né? Ah, já aproveitar que já está aqui, já mostra logo. Aqui, pessoal, área de serviço, 2 metros por 3,20 mais ou menos, bancada em granito preto, ó, móveis projetados, ficou muito legal. Eita, casa tem uma comunicação total. E pessoal, você que está chegando aqui agora, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Aqui na descrição vai ter o Instagram deles. Segue lá também, tem cada casa uma mais linda que a outra. Tem um mundo de casa aí pra gente filmar aí mais à frente, viu? Com certeza. Que é mais utilizado da casa, gente. Olha aqui essa varanda gourmet. Esse cantinho aqui, pessoal, sem dúvidas vai mexer no emocional de todo mundo, viu? Mas só um detalhezinho, pessoal, que é isso aqui, ó. As esquadrias que divide os ambientes, né? Todas elas ficam ocultas aqui, ó, por trás. Tanto essa daqui quanto as de lá, todas elas, né? Então é muito interessante porque ganha espaço, fica com mais harmonia, o vão, né? Ele fica 100% 100% livre. E detalhe também, esquadria do piso ao teto. Olha o detalhe de acabamento que temos aqui dos trilhos, ó. São esses detalhes, pessoal, que fazem muita diferença no acabamento de um imóvel. Então vocês estão percebendo isso daí. E, gente, esse cantinho aqui faltava o quê só? Um choppzinho, né? Pra gente ficar todo mundo confortável, aquela musiquinha. E, pessoal, é como eu sempre falo nos vídeos, né? Quem é que você traria para um cantinho desse daqui? Quem seriam os seus amigos? Que música você escutaria? Porque esse cantinho aqui ele é mágico, viu, pessoal? Arretado. Na verdade, é um ambiente que todo cliente de padrão desse tipo de casa fala, né? Vamos supor, a mulher pensa muito na parte interna, o homem já vai pensar mais nessa parte aqui. O que é que vai querer? Vai querer uma churrasqueira, vai querer um freezer, vai querer um apoio legal, vai querer uma TV, vai querer a integração da piscina. Então aqui realmente é um dos pontos mais fortes dessas casas. Tanto dessa casa quanto das demais nesse padrão, né? Agora essa piscina aqui, viu, pessoal? É diferente, viu? Essa daqui ficou arretada. Tem quantos metros mais ou menos ela aqui, Lucas? Ela tem em torno de uns 18 metros, né? Contando a comprimento. parte de... Na verdade, nós temos 2 prainhas, né? A gente tem ali o Fireplace e aqui a Ido, né? Na verdade, toda essa região aqui foi projetada pelo Thiago Borges, ele que faz o paisagismo nas nossas casas, né? E ele sempre faz esse complemento, que é um projeto paralelo da arquitetura, assim como é paralelo da ambientação. Entendi. Então, complementa tudo que a gente vem fazendo na casa. Entendi. Então, é outra coisa também que durante o projeto é bom pensar, vamos investir no paisagismo ou não? O paisagismo também engloba design de piscina, né? Borda transbordante, como a gente tem aqui, né? Hidromassagem aquecida, né? Legal. Isso aí tudo contempla esses 3 projetos, vamos dizer assim. Que também é super importante de iniciar no começo da obra, né? Sim. Essa parte toda de construção de piscina. Pensar tudo que, inclusive, Isso. o posicionamento da casa fica mais estratégico, né? Na verdade, o paisagista ele vai pensar em todo o externo, contemplando com a parte de arquitetura. Por exemplo, né, a gente tem essa área de lazer, tá espetacular, só que a gente tem uma suíte, que nesse caso, esse projeto, a gente fez questão de fazer uma suíte externa de hóspede. Então, como se fosse um chalé. Ela tem uma abertura externa, não está dentro da casa, né? Vamos conhecer ela aqui agora, aqui, para vocês. Então, essa suíte, ela tem uma visão dessa área de lazer. Então, ela tem uma visão bonita, como se fosse realmente um chalé, né? Realmente. Um hotel, alguma coisa aqui é bom para quem vai ser hóspede, viu, pessoal? O hóspede não vai querer ir embora Ave de Maria do jeito céu. nenhum. Olha isso aqui, gente. O
O que a gente tem aqui é tipo uma pegada mais amadeirada. Eu acho que dá até pra acender essa luz aqui, ó. Acenda aqui pra dar uma olhadinha. Vamos ver aqui onde é. Ei, pessoal, tá. parece suíte de hotel mesmo, viu? A gente tem essa pegada mais amadeirada para dar esse conforto pro hóspede, né? Então a gente tem tipo tons neutros, desde a roupa de cama, por exemplo, ao restante dos revestimentos das paredes, né? A gente tem essa luz mais direta, né, pro hóspede de leitura. Então realmente o hóspede, quando ele entrar aqui, ele vai ter uma dificuldade de querer ir embora, né? Isso é um problema. É A verdade. gente tem o banheiro aqui dele, as Nossa, é um pedras todas charme. mais clarinhas. A iluminação tá toda embutida no espelho, ó, você pode perceber. Lindo. A gente tem essa iluminação frontal, direta, toda embutida no espelho. A cuba aqui, ela é esculpida. Em nanoglass, né? Isso. Muito legal. O ralo também. O ralo linear do banheiro, são detalhes que você encontra por toda a casa. Revestimento em porcelanato. E pessoal, olha a perspectiva da suíte aqui do pavimento inferior. Essa é essa daqui que eu ia querer ficar, viu? Olha a visão que o hóspede tem, né? Rapaz, se é bom pra gente que tá passeando aqui dentro do imóvel, pessoal, imagine pra quem mora. Deve ser melhor ainda, né não? E voltando aqui para a questão da piscina, a gente tem aqui o Fireplace, que nada mais é que uma área de destaque, é praticamente integrada dentro da piscina, então a gente tem essa Cara. situação de estar sentado num nível que é igual ao da piscina, né? Pô, cara, legal, viu? Então você pode estar aqui interagindo com o pessoal na piscina, pode usar aqui à noite para tocar um violão, tomar um vinho, alguma coisa desse tipo, né? Fica essa área agradável que hoje em dia muita Legal. gente tem pedido nos projetos. Demais. E aí o pessoal bota o fogo aqui, né? Pra ficar aquele ambiente. Ou fogo, ou uma champanheira, alguma coisa desse tipo. Ou né? iluminação artificial também, se quiser Pode colocar ser. aqui. Exatamente. E olha, pessoal, como fica bacana aqui, é isso aqui, ó. É a a gente tem o experiência. nível da piscina. Ó. É, o nível da piscina. O pessoal tá aqui tomando banho na água e o outro aqui distribuindo simpatia. Eu vou lhe dizer, é um negócio danado, viu? E é o que eu aperto muito naquela tecla, é o sentimento da experiência, né, Lucas? Isso. É a experiência, o sentimento que você tem ao estar aqui dentro, realmente assim, é imaterial o sentimento. Olha a perspectiva que temos aqui, o visual para a área gourmet, o ambiente, né, a integração de toda a casa. Legal de verdade, né, isso daqui. Isso aqui é interessante, todo cliente quando acaba um projeto desse, ele diz assim, eu não vejo a hora de ir para casa. É mesmo. Aí ele senta nesses ambientes mais estratégicos, como esse daqui Cara. e tudo. Mas assim, nem tudo são flores, né? Vamos lá. Essa situação dessa piscina aqui, para você ter uma ideia, esse tipo de revestimento aqui, que é um revestimento de pedra natural, nessa piscina levou 4 meses para ficar pronto. De revestimento. Faz, refaz, é um acabamento, tem que ser peça por peça, tem um acabamento diferenciado, não é qualquer um que faz. Tem que pensar muito na impermeabilização, então toda pessoa que for fazer um tipo de projeto desse, tem que ter em mente que ele vai passar do tempo normal de obra. De obra. Porque isso aqui não é uma coisa comum, a cerâmicazinha que você já vai sentando, já tem um acabamento de borda aqui, não. Aqui é um negócio bem diferenciado. Diferente. E é uma coisa- Personalizado. É uma faiataria, né, Pronto, digamos assim. personalizado. Então, Personalizado. a personalização não é uma coisa que vai ser rápida. Não é. Todo cliente tem que ter isso em mente. Então tem que ter calma. Para ficar bonito, tem que ter calma. Tem que ter Nada calma. com pressa fica bom. Não fica mesmo, não. E tem que ter realmente muita paciência. E para ter esse resultado final aqui, realmente não é fácil, viu, pessoal? Eu digo, pessoal, mas a vontade que tem é parar o vídeo aqui, sabia? Botar a música, botar um vinho aqui, tomar e encerrar e fazer um segundo episódio, não É era não? outro clima, Ave né? Maria Ficar do por céu. aqui É. mesmo. Mas vamos passeando mais um pouquinho aqui pela casa. E, gente, aqui na lateral da casa, você percebe que ainda temos aqui algo em torno de 70 a 80 metros quadrados. Olha só o tanto de área que você tem. Quiser ainda fazer um playground aqui para as crianças, alguma coisa do tipo, é possível a criança brincar, se divertir. Ave Maria, é arretado isso daqui. Na verdade, assim, Thales, falando sobre isso daqui, a gente tem um grande jardim que era um pedido dos clientes, né? Como a gente falava muito de integração, a gente está falando muito de integração de dentro para fora. De dentro para Aqui fora. a gente tem de fora para dentro também, a gente tem essa visão aqui, ó. Ó. Aqui você pode botar umas espreguiçadeiras, alguns sofás aqui de áreas Botar externas. também. Então a gente tem uma ampliação da sala, Ampliação né? da Uma situação sala. mais Legal. agradável, né? Mais externa, pegando um pouquinho a sensação da noite aqui, né? O visual é esse aqui, pessoal. Olha só, que lindo. E outro detalhe também, elementos naturais, uma identidade aqui da casa, né? Madeira, olha aqui no térreo, no primeiro pavimento, na cobertura do segundo pavimento também, nessa volumetria lateral aqui da fachada. Madeira verdade. você encontra aqui ao longo de toda a casa, né? Então ela vem trazendo essa sensação de conforto em vários pontos da casa. Eu quero mostrar aqui uma coisa, tem uns pontos legais aqui dessa varanda, voltando pra cá. A gente tem aqui uma TV, certo? Que ela desce do forro
Essa televisão foi até um pedido deles, porque como eles recebem muito, então, tipo, ela desce toda e ela ainda tem um giro de 180. Então, quem tá ali no Fireplace, como a gente estava conversando... ela gira pra lá também. Tem acesso. Então, todo mundo que tá aqui na piscina tem acesso a ela. Poxa, legal, viu? E a gente tem um ponto, né, aqui nessa casa, ela é toda automatizada. Então, o sistema de som é tudo integrado, sala com varanda gourmet. Você vê as caixas de som, ó, como eu falei, elas estão com acabamento pretinhos e no forro amadeirado você não percebe muito isso. A gente tem esses pontos de caixa de som aqui. E a gente tem, ó, o sistema de iluminação, tudo integrado, a gente consegue fazer cenas com automatização, né? Legal. A gente tem o sistema da Alexa aqui, então tudo está funcionando de forma integrada e a casa conta com essa tecnologia, legal, né? Viu? Legal Outro mesmo. ponto aqui da varanda gourmet, né? A gente que desenhou o formato dessa mesa, né? Aí foi personalizado aqui a pedra. Isso aqui tá super personalizado. Tipo, a casa inteira tá assim. Só existe essa mesa aqui e tá aqui nessa casa. Só existe esta mesa e está feita desse jeito aqui. Ave Maria do céu. Então bonito. foi tudo pensado, formato orgânico mesmo. Que pedra é essa? Isso é um quartzito, né? Com acabamento fomeado. E é super indicado para cá também, é tranquilo. Tudo que a gente está indicando com relação à pedra e ao uso, né, em cada local é indicado, né? Você pode usar, por exemplo, a gente tem uma pedra aqui muito legal nessa bancada aqui, que isso aqui é o Coros, né? É um outro quartzito, preto, um acabamento escuro. acetinado, né? Como eu falei, a casa está toda com os materiais mais naturais possível. Esse mesmo material dessa pedra que você encontra aqui atrás, também. Com toda essa parte aqui, a gente deixou isso tudo neutro, os móveis mais escuros. Aqui a gente tem a churrasqueira também. Embutida também, né, nessa parte da pedra. Muito legal. Então, assim, ficou realmente tudo bem personalizado, né? Todos os elementos se comunicam. As luminárias, tudo se comunica. Aqui também embaixo, pessoal, olha o acabamento que tem aqui, madeira também, com a iluminação indireta. Agora eu gostei de verdade, foi desse freezer aqui, né? Esse é o detalhe maior, né? Olha só, é um ponto de cor, né? Isso aqui foi a primeira coisa que a cliente adquiriu olha que nesta legal. varanda. Uma Kombi, massa de verdade, viu? Ela tem uma história bem legal com Kombi, que já veio do pai e tudo, então você encontra esse elemento que é o principal da varanda. Não pode mexer muito nele. Não, vou deixar ela aqui. Mas legal, né, pessoal? Merece ou não merece um like aqui a casa? Nesse ambiente aqui, pessoal, encontramos dois lavabos, o feminino e o masculino. E o legal, pessoal, é realmente a identidade da casa, né? Lembra lá na frente o painel, a arte que nós temos? Então, a figura feminina e a masculina, elas estão retratadas também aqui de forma igual, aqui no acesso da porta. É a figura feminina paranaense e a figura masculina cearense, com a vestimenta cearense, legal de verdade. Olha só o charme, pessoal, aqui do lavabo. Existe um negócio desse, olha a iluminação. Tá faltando aqui somente o espelho, que ainda não entregaram, né? Vão colocar aqui o espelho. Então olha o projeto de iluminação, as luminárias, a bancada também. Olha o piso, como ficou legal, o projeto luminotécnico e os detalhes aqui dessas pedras que foram inseridas, né? Lembra a identidade que eles estão falando, a questão dos elementos naturais utilizados aqui no imóvel? E o banheiro masculino, pessoal, por sua vez, o lavabo, olha só, também se repete o padrão de acabamento. O que eu gostei muito aqui é isso aqui que eles utilizaram, ó, o ponto de água. Olha só que legal. Retrátil, né? Muito bacana, gostei de verdade, viu, minha gente? Vamos conhecer aqui agora as vagas da garagem, pessoal. Lembra que é no subsolo, né? Vamos conhecer aqui. Olha a experiência diferente que você tem, inclusive, para acessar a garagem do imóvel. Gente do céu, olha a besteirinha que a gente tem aqui na garagem. Para quem gosta de carro sabe, Maverickzão, hein, Lucas? V8, é 83 ou é 74? 74. 74. Ave Maria do céu, é uma máquina, aqui viu? Aqui é o xodó. Aqui é o xodó dele. Aqui, logo mais vai ter uma Kombi. Dela, né? Aqui tem a Kombi. Vai ter a Kombi aqui do lado, né? tem que ter a Kombi. É da cor da geladeira? Tem que ser, né? Tem que, rapaz. Na verdade, se ela ali, se pudesse, ela tinha 10 Kombis, né? Rapaz, arretado. Então aqui cabe o quê? 6, 7 8 carros? 8 carros, tranquilamente. Cara, muito legal. E uma curiosidade aqui do subsolo é que a gente tem o forro todo na acústica, né? Então a gente conseguiu trabalhar essa parte acústica aqui bacana, com forro.
Porque desse lado aqui, ó, a gente vai ter uma sinuca que não pode faltar, né? Aqui uma legal. arinha de Uma estar. situaçãozinha de pub, Vai né? ter um pub Isso. aqui. É um pub para muita gente, né? Pra na muita verdade, gente, né? total. Ixi, com os carros desses antigos, né? É. Aí que vai contextualizar, vai ficar muito Você legal já vê que já aqui. tem uns pontos de ar-condicionado, né? Na verdade, a ideia é que o Pub- boate, vamos dizer, seja só até aqui. Só até Mas aqui. pelo que eu conheço da família, eles vão usar todo o espaço. Vai Massa, ser viu? Cara, legal de verdade, viu? Gostei. E aqui ainda tem, pessoal, um depósito aqui que fica embaixo aqui da escada, bicicletário. É, Dá e pra aqui colocar que a muita gente não coisa. mencionou, a gente tem uma área aqui para um futuro elevador, que onde Ah, está aqui cara. as bicicletas, a gente acabou esquecendo esse detalhe. Ah, Né? legal. Aqui vai ser um futuro elevador que vai até lá em cima, lá no terceiro andar, né? Apa- Porque são 3 lajes, né? Aqui, Uhum. entendeu? Né? Uma coisa é você ter um elevador só de um andar e outra é você ter de duas Entendi. lajes, que é a questão desse daqui. Ah, legal. E muitas famílias procuram casas com elevador. Porque já estão em outro momento de vida, Pelo menos estágio, uma e você previsão, não encontra. pelo menos uma área que dê para você posicionar, Inserir. é importante pensar nisso. E um projeto desse perfil, eles pedem, pede demais que tenha a predisposição para elevador. Vamos subir por aqui, né, que a gente já E aqui acessa a gente tem um outra outro área. acesso. Esse acesso aqui da casa, a gente vai ser ligado direto com o corredor que dá acesso ao escritório. Ao escritório, né? Aí sai na sala novamente. Aqui já tem visual para a cozinha. Aqui. Deixa eu acender aqui a luz aqui. Olha só, pessoal, que legal a comunicação. Vou conhecer primeiro aqui o escritório. Aqui é um senhor escritório, pessoal. Olha só, temos 3,5 metros por uns 6, né? Aproximadamente, dá uns 18, 17 metros quadrados aqui aproximadamente. Isso. Aqui o pedido foi, ele realmente precisa de vários arquivos, né? Então a gente deixou esse móvel mais fechado embaixo. A gente trabalhou com algumas portas espelhadas e nichos abertos, porque ele tem muitos troféus, né? São vários e a gente conseguiu expor aqui alguns. E aqui são 2 mesas, ele realmente trabalha em casa, ele e a esposa também trabalham aqui. A gente deixou iluminações mais diretas para cima das mesas, né? Ficou muito gostoso aqui o ambiente, viu? E pessoal, legal, lembra que eu falei lá no início do acesso que tem que dar acesso ao escritório? É isso daqui. Qual a funcionalidade disso daqui? Você quer recepcionar um cliente, alguém que você vai atender. Olha só como ficou legal aqui essa solução. Então a pessoa já acessa por aqui, não precisa passar por dentro da casa, invadir a privacidade da família, alguma coisa do tipo, não. Aqui você consegue recepcionar com muita tranquilidade, né? Legal demais essa solução e o pessoal tem utilizado bastante, né, Natália? Isso, o pessoal quer assim, mais essa independência, né, ao escritório. Eles têm essa liberdade de conseguir atender algum cliente aqui dentro, mas ninguém precisa entrar na casa. É, como você tinha falado. legal demais aqui a E solução. logo aqui do lado tem um lavabo interno muito lindo. Olha esse aqui, gente. Agora esse lavabo, pessoal, Vem aqui, olha esse lavabo. isso aqui mexe no emocional, viu? Demais. Dá uma olhadinha. Demais. Qual é o diferencial maior dele, né? A gente não tem revestimento, porcelanatos. A gente tem peças inteiras de pedra no piso e nas paredes. A mesma pedra que a gente está usando na bancada. Aí vem a cuba esculpida, a gente fez iluminação indireta também. A gente trouxe o amadeirado para dentro desse ambiente, querendo dar um conforto, que é o que a gente encontra ao longo da casa Ao longo inteira. da casa inteira, né? A comunicação, a Isso. identidade do imóvel. Bem, pessoal, mais uma vez aqui nesse ambiente que é o coração da casa, né? E eu tô até com dúvida se o coração da casa é aqui, é lá Se é fora, ali. porque é tudo muito Verdade. lindo, né? Um bem-estar danado que traz. E vamos conhecer, né, pessoal, o pavimento superior. Agora, indo para o pavimento superior, antes de subir, a gente tem que mostrar aqui essa escada, que ficou muito show de Agora, bola. a escada aqui, Aqui é madeira, diferente. madeira mesmo. É IP aqui é ou é Angelim. Angelim? Aqui é Angelim. E a gente tem esse destaque aqui, lineado, essa iluminação em todos os degraus. Ela é flutuante desse lado, a gente tem só É uma verdade. estrutura de metal desse lado aqui, dessa outra extremidade. E aí a gente cobriu tudo com madeira. O outro vão não, o outro vão é de pedra mesmo e a gente trabalhou o que a gente chama de papel dobrado na escada, né? Que você consegue ver esse contorno todo dela. todo aqui é nanoglass branco, né? Isso, então vamos subir pra gente ver as 3 suítes mais lindas que tem. Vamos lá, meus lindos. Agora, a experiência que você tem em olhar isso daqui diariamente, né? Olha esse pé direito com 6 metros de altura.
Lindo de verdade, né, pessoal? A perspectiva que a gente tem daqui. Eita, ficou lindo, viu, pessoal? Ficou lindo. O resultado final, Ave Maria. Já fora do chegando comum. aqui, ó, nessa área comum dos quartos, né, a gente tem essas duas portas da suíte dos meninos embutidas, né? Uhum. Então tem aqui um painel amadeirado com a porta embutida vai para um quarto, aqui vai para outra suíte do filho. Uhum. E aqui a gente tem essa rouparia que está camuflada nessa porta espelhada. Legal. Então tem isso tudo aqui de rouparia, né, com prateleiras internas, espelhos. As portas correm entre si. Pra e aquela ficou bem... colocar aquilo que ocupa muito espaço, né? Dentro dos quartos. Coxa, toalha, essas coisas aí. Pessoal, chegando aqui na primeira suíte, gente do céu, olha só. A suíte ficou show Ficou demais. show demais. O que a gente usou aqui, né, de tonalidades nas duas suítes dos filhos, vocês vão encontrar isso. A gente usou madeira com preto, né? O piso continua o mesmo da casa inteira, veio para o segundo pavimento, né, para o pavimento superior também, que é um piso neutro, acetinado. Então a gente fez alguns detalhes de iluminação no forro, vocês podem perceber esse perfil de LED, esse rasgo no forro aqui com acabamento preto. A gente trouxe esse aconchego aqui nesse quarto, né, com esse painel que ele vira aqui para cima da cama, com iluminação também embutida. A cabeceira desse quarto, né, ficou com um acabamento preto, isso aqui é um tecido preto com essa iluminação embutida, né? A cama ficou aqui em cima desse tabuado, né? Ficou uma cama mais diferente, uma cama que flutua. Realmente. E aqui a gente tem, os meninos, eles gostam de jogo, né? Então a gente tem essa poltrona game, tem um PlayStation ali, tem uma TV grande. Então, assim, isso tudo a gente trouxe aqui pra dar conforto mesmo, madeira, iluminação embutida, então... E é um projeto atemporal, né? Que ele atinge várias idades. Então, um jovem, 13, 14 anos, 18 anos, 20 anos, 25 anos, é atemporal. Vários anos, isso. É legal. E, pessoal, não poderia faltar aquela varanjinha, né? Gostosa. Outro detalhe que eu gostaria de pontuar aqui é a questão do acabamento da casa. Olha o piso também, o mesmo que é utilizado no quarto. Olha os ralos também aqui, ó. Observe granito preto também aqui na soleira, no acabamento lateral. Muito legal, pessoal. Gente, então vamos aqui ter acesso ao closet deles. A gente tem essa porta espelhada de corpo inteiro, que aí você tem acesso ao closet, ela embute aqui nesse painel ripado. E aí tem esse closet maravilhoso dos meninos, que tem acesso direto ao banheiro, né? Agora esse banheiro aqui é diferente. Pessoal, eu não mostrei, não apresentei nenhuma casa ainda que tivesse um banheiro com esses seixos, né? Isso, são seixos, né? Com uma tonalidade mais clara, que se conecta com o revestimento aqui do banheiro. E a sensação? A experiência diferente, porque deve ser gostoso você tomar banho aqui. Eu já tô com vontade de ficar descalço aqui, viu, pessoal, nesse ambiente. Então a gente tem, ó, as bancadas mais claras nesse banheiro. Os espelhos, eles se repetem como um padrão dentro dos banheiros, com essa iluminação direta, mais frontal, só que embutida no espelho. E aí esse banheiro ficou, tipo, espetacular, né? Mais confortável, tonalidade clara. Bem clarinho, muito confortável. Vamos gostoso aqui, de verdade. a gente vai agora direto para outra suíte. Olha, pessoal, conhecendo agora aqui a segunda suíte. Vamos lá. Essa outra suíte aqui é do outro filho mais velho deles, tá? A gente repetiu o uso de madeira e preto, mas a gente trouxe essa tonalidade de verde aqui. A gente deixou a porta embutida, fez esse painel verde. A gente tem essa mesma porta, por exemplo, espelhada, que dá acesso ao closet. Legal. E a gente fez aqui esse pórtico amadeirado, iluminado, iluminação indireta, que é uma iluminação um pouco mais direta, que ela faz tipo como se fosse a função de um abajur, né, de uma luz de leitura que faz esse rasgo nesse painel, esse perfil de LED. Né? Entendi. Aqui a gente tem esse grafite, show demais. Ficou lindo Esse mesmo. filho gosta muito de pescaria e tudo, então aqui quem fez foi o Luiz, né? Ele é muito conhecido aqui da cidade, esse grafite foi feito todo por ele. Então, eles conversaram para ter esse resultado final. Aqui a gente tem esse banquinho, ó. A gente aproveitou esse gaveteiro, esse armário, e para fazer ele de banquinho, né, também. Legal. Solução para colocar objetos, colocar um calçado, caso queira também. Aqui a gente tem a área de estudo dele, né? São móveis fechados, espelhados aqui em cima, de vidro. E essa iluminação mais direta, realmente, que precisa na hora do estudo. É muito legal, porque assim, eu já conheço alguns projetos de vocês e a identidade, né? Que você percebe a assinatura
É muito legal, pessoal. E aqui a gente vai pro Outra- closet. O closet manteve o mesmo padrão, mas o banheiro aqui é totalmente diferente. a Totalmente pegada. diferente, pessoal. Esse daqui, Aqui a gente pedra tem é essa? a mesma pedra que a gente tem na bancada. A diferença aqui é que a gente usou ela toda no piso e ela subiu fazendo aquele painel de fundo do banheiro. entendi. E o mesmo revestimento fez essa conexão com o revestimento geral da casa, né? Então, enquanto o outro banheiro você encontra algo mais natural, aqui é uma pegada sei. mais dark também. E natural, porque a gente tá usando a pedra no seu estilo natural. Tu lembra o nome dessa pedra? Tu Gente, lembra? não lembra lembro. não tem problema, porque eu também me Não deparo com essa consigo, situação. não E ela é consigo bonita, ela é lembrar. brilhosa, lembra aquelas areias de Isso. praia, né? E Aquele engraçado brilho. que quando ela molha, tipo, na área molhada do chuveiro, né? Ela já fica com outro aspecto. Então, você, Ela a fica mesma escura. pedra você tem, tipo, Eu vou pedir licença. duas. Cadê? Pode molhar. Cadê aqui? É realmente, ó aqui, pessoal, já Ela fica já diferente com a outro tonalidade. aspecto. Fica Então, mais tem brilhosa, isso. né? Fica legal, viu? Eu tenho o mesmo material, só que ele funciona de formas diferentes. Nesse rol no meio aqui, a gente tem uma situação que a gente comentou anteriormente, falando sobre a questão de compatibilização de projetos, tanto de arquitetura, de ambientação e também dos complementares, que é o elétrico e o sanitário. Aqui nessa região a gente posicionou esse painel ripado, junto com esse quadro, que é uma obra aqui do Mano Alencar, né, que ele encomendou, que é exclusiva dele. E por trás aqui a gente tem um painel elétrico. Então ele tira esse quadro e esses painéis de madeira se abrem. E aqui atrás a gente tem toda a parte elétrica do pavimento superior. Os quadros elétricos. Exatamente, no Legal. pavimento superior, então ele fica camuflado aqui, não fica aquela coisa feia, entendeu? Como eu falei anteriormente, a compatibilização do projeto, sendo feita desde o começo, antes da obra, é muito importante. Porque aqui a gente tem uma situação realmente que se fosse uma resolução durante a obra, provavelmente não ficaria bom ou a gente teria um atraso muito grande para resolver essa situação. É legal. E vamos conhecer agora a suíte master, né? Natália, com Ah, eu você. preciso abrir Você essa precisa, porta, gente. porque essa suíte é linda de verdade, pessoal. Segundo o próprio cliente, esse é o ambiente mais lindo da casa. Fiquem preparados, tá? Eita, Vamos aqui, gente. esta, meu Deus do céu. Eu vou deixar vocês Vou passarem fazer aqui na aqui frente. 30 Pode segundos ir de indo. silêncio para vocês olharem isso direito. Tô brincando, vamos lá, ó. A gente entra na suíte e a gente é abraçado com esse painel aqui, esse pórtico. Todo estilo tipo painel Boisserri, com iluminações embutidas, certo? Iluminações todas indiretas. Aqui desse lado a gente tem a penteadeira dela. A gente seguiu esse mesmo padrão de iluminação embutida no espelho, né? A gente tem todas essas gavetinhas aqui com divisórias. Aqui você pode organizar tudo de maquiagem, Legal. isso é sonho de várias mulheres, certo? E aqui, ó, a gente tem uma porta, certo? Essa porta de correr vai direto pro closet, que eu vou já mostrar. Então, a gente tem, ó, essa poltrona fazendo toda essa cena de uma outra forma, né? De você descansar no quarto. Bem diferente. A cama de casal aqui deles. Fazendo de fundo aqui, a gente tem uma cabeceira acolchoada, certo? Com detalhes de um metalon dourado, bem sutil. Bem gostoso aqui, né? Isso. Bem Esse suave. painel espelhado de um dos lados, né, do criado mudo. Todas as gavetinhas aqui, ó, com esses puxadores externos bem bacanas, né? Painel da TV, toda nesse mármore travestino. E aqui por trás, ó, a gente tem uma textura também que foi feita especialmente pra cá, como se fosse uns seixos, Um né? seixozinho, praia, né? E a gente tem uns pontos de Seixo iluminação legal. bem sutil assim nele. Pessoal, o vídeo quando tá pronto, é 25 minutos, meia hora, né, de vídeo. Mas a gente já tá aqui há um bocado de hora, né, não gravando. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, dá um trabalho danado, viu? Mas é feito com muito carinho, pessoal. Agora vamos conhecer aqui a varanda, antes de vocês conhecerem o banheiro e o closet, pessoal. Deixa eu abrir aqui rapidinho, para vocês terem uma experiência diferente, curtindo o visual aqui da casa. Essas portas elas recolhem todas. Todas. Né? Então, vão abrir todas aqui. Legal. Olha o tamanho, pessoal, dessa varanda. São 2 metros por 8, são 16 metros quadrados, né? Também, como vocês já observaram, elementos naturais. Agora, o que se destaca é esse visual aqui para a área de lazer, hein, Natália? Ficou arretado, não ficou? É bem relaxante, né? Ficar aqui em cima, você tem toda essa visão aqui. A iluminação indireta, olha como faz a diferença, né? Totalmente, fica suave, né? Isso. Nem parece que você está numa casa, parece que você está É. num resort. Ficou muito confortável É, isso. ficou muito gostoso. Gente do céu, olha que legal isso daqui. Muito tranquilo. Só o som do ambiente. Sem a música aí do vídeo. Isso é Ave Maria.
Agora uma casa vamos diferente das aqui- iguais, né? Vamos aqui para um canto que tá todo mundo querendo conhecer. Aqui eu vou deixar com você também, porque você assinou aí, você bota quente. Ó, a porta toda embutida no painel, tá, gente? Vou abrir aqui o closet da suíte master. Olha isso daqui. A gente ainda tenta fazer aquela velha divisão do espaço dele e dela, mas o dela invade o dele, né? Então a gente tem aqui o closet todo também em tons mais neutros, a gente tem essa ilha central com gavetas de divisória. A gente tem assim uma parte mais técnica do closet, muita gente pede uma gaveta com chave ou outra gaveta com senha. Então a gente tem isso daqui também. E daqui a gente vai direto para o banheiro master. Super confortável, eles queriam um banheiro confortável, tudo neutro. O mesmo piso geral da casa veio para o geral do banheiro também. A gente tem esse revestimento aqui, ó, mais acetinado também, você sente as texturas, sabe, quando passa a mão aqui nele. Então isso deixou tudo mais confortável. A gente tem esses detalhes no forro também com iluminação embutida. Uma bancada bem extensa, né? Em mármore também, a mesma Isso, pedra do painel, a mesma né? pedra que a gente tem no painel da TV. E aí essa bancada com as duas cubas esculpidas, né? A gente tem aqui duas cubas, do lado dele e o dela. E o painel iluminado, né? Fazendo como um espelho com iluminação embutida no espelho. Toda a casa se comunica, pessoal. Isso. Observe que são duas duchas aqui para banho, também Isso. tem um banquinho ali, ó, para a pessoa sentar na hora que estiver na ducha. Outro detalhe também que eu gostei muito, o sistema de som que foi instalado aqui, tanto aqui quanto no closet, ambiente climatizado Isso. também. E aqui, pessoal, que você manuseia todo o sistema de música, né? Colocar o USB, passar faixa, aumentar volume, diminuir volume, etc. E outro detalhe também, que é uma curiosidade, às vezes o pessoal comenta muito, mas uma casa dessa deveria ter uma hidromassagem, Isso. deveria ter uma banheira Isso, aqui. na verdade, É relativo, muito né? pessoal, né? É. Depende muito do uso. Eles não fizeram o menor pedido de banheiro nem nada, tanto que o investimento, entre aspas, foi lá fora, né? Então lá tem uma hidro, lá tem um fireplace. Aqui o banheiro é outro, foi um pedido especial deles, da forma deles. Então a Exatamente. banheira não fez a menor falta para eles. E não faria até, não tem o menor sentido colocar uma banheira num ambiente desse, você tendo toda uma área Isso. externa para você, né? Para você desfrutar, né? Então é perfil de família, é por isso que eu digo, projeto personalizado do zero, você faz do seu jeitinho, do jeito que você quer. E Thales tem um detalhe legal, assim, né? Um detalhe pequeno, mas, por exemplo, aqui a gente embutiu o frigobar dentro do closet, né? Muita gente pede para ser dentro do quarto, e às vezes é uma peça grande que não dá muito certo, Não ficou aqui dentro encaixa, do né? closet, Isso aí. e aqui o quarto ficou mais limpo. E tem um detalhe bem legal aqui do quarto, né? O forro dele, a gente não tem nenhuma parte do forro do quarto que seja de gesso. Entendi. Então a gente tem essa parte de entrada do forro com painel, né? Tudo com iluminação embutida. E aqui ficou um painel amadeirado. Então na parte da cama a gente fez de propósito esse painel amadeirado para dar esse conforto maior. E com as iluminações embutidas também e indiretas. Então aqui no quarto a gente tem várias cenas de iluminação para Verdade. trazer E esse duas conforto. tonalidades, né? Isso. Quente aqui já fica um tom mais... eu poderia chamar de frio, Sim. essa Neutro. cor, sim, Sim. neutro, né? Neutro. Tal. Legal. Meus lindos, vamos ficando por aqui mais uma vez. Obrigado de verdade pelo carinho de vocês. Agradecer a Natália, agradecer ao Lucas, o pessoal da Viu Arquitetura, né, que nos fez o convite para trazer essa linda casa para vocês conhecerem cada detalhe delas, né? Meu povo, eu espero que vocês tenham gostado. A gente apresentou aqui tentando mostrar todos os detalhes da casa para vocês entenderem melhor. E a gente agradece demais a oportunidade aqui do Thales e a paciência de vocês em conhecer o nosso trabalho. Oxe, paciência boa danada, só falta convidar a gente agora para tomar um café aqui. Pessoal, Vamos agora, né? Vamos tomar um cafezinho. Um cheiro, fique com Deus Até e até o mais. próximo vídeo. Tchau!